Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Multitude Especial Negócios. Hoje a gente está com uma fera aqui do mercado de entretenimento, posso falar, de palestra, liderança, tem um monte de qualidades. Seja bem-vindo, Pedro Salomão, fundador da Rádio Business, entre outros negócios. Obrigado, Cássio. Prazerzão. Muito bom a gente estar junto aqui. Obrigado, querido. Agradeço aí pelo seu tempo, sei que é correria braba a todo mundo. E hoje a gente trouxe você aí para falar um pouquinho, a gente tenta trazer um pouco do conhecimento para a nova geração, para falar um pouco de empreendedorismo, liderança e negócios. Pegando esse lado aí, você que é um cara que já está com uma experiência vasta em ambos os casos, eu queria pegar um pouquinho aí como é que começou a tua carreira nesse mundo e também a criação da Rádio Biz aí, que é um marco tanto na parte publicitária dessa área e na parte de negócios. Bom, querido, vamos lá. Não é tão vasta assim essa experiência, né? Esse ano, em dezembro, eu completo 46 anos, né? Mas é simbólico. A gente estava conversando, você falou que tinha 40. Você sabe que muito da minha história começa quando eu percebo que existia da minha história, sobretudo como pensador, quando eu percebo que existe uma diferença já grande entre a minha geração e a sua. Porque quando eu entrei no mercado com os meus 18 anos, né, como muitos entravam naquela época... Você com 18, eu tinha 12. Tá vendo? Não, e é engraçado porque, sociologicamente falando, os nascidos em 84, que provavelmente é o seu caso, né, são os considerados a abertura da geração Y, porque nascem junto com o protocolo IP, o www da internet. E ali nasce uma geração, a geração Y. E uma década depois, 95, a geração Z. Eu, como nasci em 79, não faço parte de nenhuma delas. Mas quando eu entrei no mercado, começando pelo final, eu percebi que existia uma diferença muito grande e isso me habilitou, se é que eu posso usar esse termo, me habilitou a falar um pouquinho sobre para onde o mercado ia, não de uma maneira científica nem técnica, até porque estava acontecendo, né? Mas de uma maneira mais contemplativa. E aí, voltando, né? Eu comecei pelo final, voltando, eu, na parte acadêmica, eu tenho uma formação basicamente jesuíta, né? Porque eu estudei em Santo Inácio, no Rio de Janeiro, depois eu fiz PUC, depois eu me pós-graduei na PUC e estou terminando uma outra pós agora em filosofia na PUC. Então, minha formação é toda jesuíta. Eu fiz graduação de administração e fiz de pós-formação sociologia, política e cultural. Então, a minha trajetória é totalmente não linear, porque a minha história de vida fomentou muito das minhas escolhas profissionais. Meu pai faliu quando eu tinha 13 anos, então no começo da adolescência. Meu pai perdeu tudo, inclusive a vida, por conta de tudo que uma falência acaba levando, né, o ser humano. Depois meu pai teve um câncer e faleceu desse câncer. Dos meus 13 aos meus 18, eu entendi, a gente estava conversando aqui no off, sobre futebol e sobre como que, às vezes, a gente fala como é que o dinheiro acaba, né? Como todo recurso... O pessoal só entende quando acaba. Quando acaba, E eu passei, né, uma parte dessa minha adolescência inteira vendo que o dinheiro vai embora. E com 13 meu pai faliu, com 23 meu pai vai embora, morre, né? E quando eu tinha 17 para 18, eu decidi que eu faria administração para tentar entender a massa falida do meu pai e como é que eu administraria a utopia de um jovem, né? Como é que eu poderia administrar aquela problemática que estava, obviamente, também alicerçada nos negócios, mas que tinham várias outras questões. Mas a administração foi um curso maravilhoso, porque me abriu muitas portas. Eu nunca fui um cara de exatas, nunca fui acadêmico. É engraçado, porque hoje, autor, muita gente acha que eu sempre gostei de livros e de estudar, não era a minha praia. Eu demorei muito para entrar na academia que eu digo do ensino. No formato. No formato. Demorei muito mesmo. Foi depois da vida, depois do lançamento do segundo livro, que eu comecei a me interessar mais por essa parte, né, desses conteúdos acadêmicos, enfim, a estudar mais. Então, e aí com 18 anos, com 17 anos, eu tinha uma vida mais ou menos orientada para o esporte. Eu lutava desde muito moleque, sempre tive uma cultura de esporte e resolvi
viver dele, né? Na minha primeira experiência. Então, eu dava aula de jiu-jitsu de manhã para me virar, muito jovem, com 16 para 17 anos. Tinha aquela coisa de querer viver do esporte, mas eu, apesar de ser um otimista irremediável, eu sempre fui muito realista no plano da vida como ela é. Eu fui educado assim. Um pai e uma mãe que me encheram de amor, né? E me enchem de amor, mas que nunca flertaram com o lado romântico da vida. A vida é isso, é dessa forma e é assim que tem que ser. Foi muito bom, né? Porque quando você tem isso e amor é ótimo, né? Porque você não fica, enfim, lá, não se sente abandonado, né? Na contingência da vida, na dor, no sofrimento, enfim. E aí eu abri mão disso para fazer administração, porque meu pai precisava de ajuda. Eu tinha a minha irmã mais velha, 10 anos mais velha do que eu, médica. A outra já eram médicas quando eu estava, porque já tinham formado. A minha outra irmã advogada já estava nos Estados Unidos fazendo uma pós-formação em Colômbia, 2 gênias, as 2 pessoas mais importantes da minha vida no sentido de formação. Eu tenho nas minhas irmãs 2 oráculos assim. É muito bom, foi muito bom ser temporão. E aí eu fui fazer, eu era o único que podia de alguma forma mexer naquilo, daquilo dependia minha mãe. Porque minha mãe não trabalhava e dependia daquela história do meu pai. E nesse momento de formação, meu pai adoece, falece, e aí eu tenho que não só entender que daquele mato não sairia cachorro, abandonar aquele projeto e construir o meu. E aí nasce, acho que a veia empreendedora aparece, porque eu saio da onde eu fui para o mundo corporativo, porque eu precisava construir uma carreira desassociada do meu pai. Engraçado, porque sem ajuda de analistas, eu acho que eu me autoanalisei para dizer, olha, eu preciso... Esse caminho aqui, não, eu preciso mudar de rumo. E eu acho que essa é uma característica intrínseca da real ideia de empreendedorismo, porque muita gente acha que não. O empreendedor é aquele que insiste. Eu não acho. Eu acho que o empreendedor, ele é aquele que sabe mudar o rumo. Ele toma um percurso... É claro que a insistência, a persistência com lógica faz sentido, mas você precisa desapegar. É porque eu acho que ele vai se adaptando. Ele vai se adaptando. É porque tem gente que só fica assim, eu vou ficar ali, vou ficar ali. Aí tu fala assim, caraca, mas não tá indo. Ou você se apega a uma única história, né? Aquele é o meu case, quem disse? Você tá falando sobre isso. Assim, tem uma geração, acho que antes da nossa, que o pessoal tinha muito isso, que a pessoa foda, muito boa, ela não podia ser foda, muito boa em mais de uma coisa. E isso ficou um tempo. E teve que várias pessoas provarem. Agora é o contrário. Que é possível. Você não pode ser foda só em uma coisa, que você não é foda. E é isso. E aí começou a várias pessoas mostrarem que tem condição de ser foda em várias coisas e acabou mudando isso que você falou. Aí o pessoal, pô, não, ele tem isso, ele tem aquilo, ele é palestrante, ele faz isso. Mas antes, você pegar uns 30 anos atrás, e que nem você falou, esse negócio de geração... eu olho muito o que você está falando. Eu já acho que da minha para 5 anos já tem diferença absurda. Porque eu me considero que eu peguei um entre-meio. Eu peguei a parte que não é digital. Numa fonte, né? Eu peguei a parte que não é digital. A gente estava conversando aqui de ter mentores, oráculos e pessoas importantes que a gente acompanha. Eu li muito livro físico. Eu ainda acho que faz muita diferença, apesar de tudo, de ter iPad, de ter tudo. Eu ainda tenho esse negócio do livro. Hoje eu não leio quanto gostaria, porque eu tenho que ler coisas que não são só o que eu gosto. Então a gente vai crescendo, entendendo que você tem que ler contrato, você tem que ler outras situações, então eu não consigo. Mas eu vejo. E eu vejo uma geração. E aí vi um hiato, tá? A gente vai meio que pular aqui, mas eu vi um hiato. E hoje eu já estou vendo que a geração, que eu nem sei qual é, eu vi pelos filhos de amigos e pessoas que estavam na Bienal, que tem uma geração voltando para o livro. Que a gente teve um hiato, sei lá, de Mas você sabe que ela nunca largou o livro? Não, mas eu não vi a vontade. Mas eu não vi a vontade. Sim. Vamos lá. Tem os livros de autoajuda, que é um best-seller. Tá? Isso o Brasil sempre teve e tal. Mas eu estou falando de ter a filha de amigo meu de 10, 12 anos indo pedir ao pai que o presente são 12 livros. Isso, se eu pegar na minha geração, tinha. E a gente teve um hiato de uns 15 anos, talvez, que era a internet. Na novidade da internet. Que era você ficar acompanhando um
hot site, um blog, ou não sei o que lá. A galera faz isso. O blog foi uma febre, foi uma grande mudança de comunicação, né? Então, eu acho que isso tá voltando um pouco, apesar do pessoal dizer... Aí você sabe mais do que eu, porque é o seu mercado, mas o pessoal diz que a gente não tem um mercado tão bom de livro, que a gente no mundo é não sei o quê. Então, assim, eu não sei. Tem momentos que eu acho que eu concordo, tem momentos que eu não concordo. Eu não posso concordar tanto, porque se tu for... Eu tenho em casa livro físico, eu devo ter uns 200, 300 livros que eu já li. Então, assim, eu tenho uma gama razoável, mas eu vou em um monte de lugares e pessoas que eu falo, e eu vejo que a maior galera não lê. Então, assim, é um hiato, é um oposto. A gente tem, falando especificamente da leitura, né? E fechando uma coisa com a outra aqui, né? Fechando esse lado empreendedor, o maior problema, eu nem digo que eu acho que não é só você não ter tempo para ler, é você preencher esse tempo com fragmentos de ideias, né? A gente tem hoje muita bugiganga ideológica. Da mesma maneira que a gente tem a loja de R$1,99 no shopping, onde você pode comprar produtos baratos, a gente tem essa sensação de adquirir de forma miserável a informação. Isso é muito perigoso, porque o livro te conecta com outro mundo, né? Você abre porta para um outro mundo. Quando eu entrei no empreendedorismo, Cássio, eu conheci esse novo mundo. Porque eu tinha uma carreira no mundo corporativo. Eu não tive, como muitos têm, uma história. Eu estava no mundo corporativo, eu queria empreender, eu adorava o mundo corporativo. Eu trabalhei numa grande seguradora, que foi uma baita de uma escola. Eu fui estagiar lá, eu ganhei uma coisa que eu nunca tive na vida, que era um tipo de solidez e de amparo institucional, porque, né, na falência, na perda... Eu entrei para uma empresa que eu lembro, ticket de refeição, ticket de alimentação, benefícios, plano de né? saúde, né? Isso era uma solidez, assim, acho que de estrutura de vida. E eu fui muito feliz, fui efetivado, fiz um concurso interno, passei. Eu fui o cara mais novo a ocupar um cargo numa gerência de produção. E aí eu rompi no meu melhor momento. Aquela história do jogador que para quando está bem. Eu tinha uma carreira pela frente, adorava o meu trabalho, adorava a empresa, era o Bradesco Seguros, eu tenho muito carinho pelo Bradesco Seguros. E depois eu rompi porque o meu melhor amigo, que é meu sócio até hoje, na Rádio Bisa, trabalhava numa produtora de comercial, e como que a vida entrega pra gente essas possibilidades. Eu estava fazendo o último período da faculdade de administração, eu estava na minha tese de monografia, que eu, naquela época, adorava planejamento estratégico, era o que mais me encantava. Porter, Kotler, enfim, Mintzenberg, as forças ambientais, eu adorava. Eram matérias que eu gostava. E eu resolvi fazer do Bradesco, que era gigante. E o meu amigo me apresentou uma empresa com 2 funcionários, com problema financeiro, que era uma produtora de comercial, que fazia jingle, spot, trilha. Foi engraçado, porque eu, como um ordinário, sempre gostei da ordinariedade. Falei, caramba, o cara tá me pedindo ajuda. Se eu fizer um planejamento para essa empresa com 2 funcionários, vai ser muito mais fácil, tem muito mais chance de dar certo do que se eu continuar fazendo para esse banco seguradora gigantesco. E foi assim, tá? Tô sendo muito transparente. Aí eu resolvi fazer o planejamento, entreguei o planejamento e falei, mas eu não consigo executar, porque eu não entendo essa linguagem. Ele e os 2 sócios. Você não quer fazer isso? Eu falei, faço nas minhas horas vagas. Você não tem hora vaga, porque a gente tá mal aqui, tá quebrando. De um dia para o outro, eu resolvi abrir mão de tudo para validar aquele planejamento que você tinha feito. Eu tinha feito. Deu certo em 1 ano, aí a gente saiu daquela produtora, abriu a nossa, que se chamava Tassurdo Produções. Eu nem poderia usar esse nome hoje, muito provavelmente. A gente, em 1 ano, a gente não só pagou tudo que a gente tinha investido, como a gente virou uma produtora referência no mercado de produção fonográfica, jingle, spot, ligamos todos os prêmios de publicidade. E aí, a história do desapego. Você sabe que o mercado publicitário, você sabe muito bem, é um mercado de vaidades, a produtora estava muito bem, eram jovens, e aí eu percebi que a chegada do MP3 e da digitalização da produção, isso em 2004, 2005, ia mudar completamente o mercado fonográfico. E mudou. E eu sabia que não tinha muita mudança possível dentro da área de produção, pelo menos naquele momento onde tudo estava se desenhando, mas que a música saía para um outro lugar, que era o ponto de venda. A gente está aqui num shopping, né, num estúdio lindo, num aquário, e quase todos os lugares têm música. E já tinham essa demanda por música. E foi aí que a gente criou a Rádio Bisa. Num passeio pelo shopping, num dia qualquer,
eu vi que tinham vários tapumes de projetos arquitetônicos, vem aí. E eu falava, cara, tem tudo, tem cheiro, tem visual merchandising, mas não tem música. Só tinha lounge, música de elevador como estilo. Falei, cara, vamos criar uma agência de identidade musical. Voltei para o escritório, falei para o Rafa, para o meu sócio, para o irmão dele, Levi, que não era nosso sócio, mas que já como DJ fazia trilhas sonoras, era um cara genial nessa construção. Falei, vamos montar uma agência de identidade musical. Acho que vocês estão, você tá maluco. E isso tá louco, cara. Isso vai vender para quê? Falei, vai vender para todo mundo. Aí a gente montou a Rádio Ibiza, ficamos 2 anos em laboratório conversando com o mercado. E aí a gente saiu pro negócio, o negócio deu certo em 1 ano, a gente já tinha bombado, ganhou o primeiro milhão, o negócio triplicou, foi triplicando. E a gente abriu o escritório e a gente não só foi pioneiro, como a gente usou esse laboratório de pioneirismo na economia criativa para desenhar, e aí particularmente eu me apropriei disso, para desenhar como que era o comportamento daqueles jovens que estavam lidando com a criatividade. Daí surgiu Líderes, daí surgiu a ideia da felicidade, daí o campo do pensamento se abriu para mim e eu comecei a habitá-lo. A Rádio Ibiza hoje funciona. A gente se adaptou de novo na pandemia. Migramos para alguma coisa que já estava no Líderes. O Líderes é um livro de 2018, lançado, escrito em 2017, que eu já falava sobre home office. E a gente trabalha hoje muito bem no home office, todos, com uma equipe com pessoas com muito tempo de casa, alguns com quase 20 anos, que é quase o tempo que a gente tem. E o negócio anda muito bem, e no campo de cá eu ando no pensamento público, habitando empresas e tentando também refletir sobre essas mudanças, né? Passei por algumas como empreendedor, como pessoa, e hoje passo como pensador. Tento organizar isso e compartilhar no mercado. Então, pegando um pouquinho isso, eu queria saber como é que funciona... tem duas... Eu vou perguntar primeiro essa aqui, que é mais fácil, a outra é um pouquinho complexa. Como funciona a identidade musical? Como é que se dá isso? Como é que se cria isso para o pessoal, principalmente... O leigo? O pessoal que não acompanha tanto isso. Até porque você falou algumas coisas aí que é quase... Você falar spot hoje para a maior galera, o pessoal não sabe, jingle, diminuiu muito isso em proporções. Assim, tem, mas não é nem perto do que tinha lá atrás. Você falou. Mas como é que hoje se dá esse processo aí de identidade musical para uma marca, ou para uma loja, ou para uma empresa? Você pega marcas de todos os setores da economia, acho que tem loja própria. Elas têm, quando você entra numa loja hoje, você vê que ela tem um projeto diferente da lojinha do lado. Parece que é óbvio, mas não é. Antigamente as lojas eram muito parecidas, os espaços eram muito parecidos, o tamanho do nem pé tinha direito. O design que não existia isso, né? Você hoje consome uma logomarca. Essa logomarca muda. Então, você tem uma empresa que você consome ela todo dia, daqui a pouco ela foi lá e mudou a logomarca dela. As marcas hoje têm o pessoal de visual merchandising, que cuida das vitrines de loja, algumas muito criativas. Tudo isso já está pré-estabelecido há essas 2, 3 décadas. O que não tinha era a construção de uma música, de uma trilha sonora, de um ambiente musical que estivesse adequado com aquela marca específica. Para quem é leigo, lembra que muita gente fala isso é música de elevador. Isso é uma coisa que todo mundo... que é aquela música sem som, sem voz, né? E uma música que muita gente chama de lounge. Você usava isso para quase tudo. Só que as marcas também podem ser, de alguma forma, comunicadas pela música que elas tocam. Foi isso que a gente resolveu fazer. O que é interessante nessa história da identidade musical? Quando você é pioneiro em alguma coisa, você não tem bibliografia sobre. Você não tem benchmark que ninguém fez. Então, você precisa ou conversar com seus clientes, com quem está disposto a comprar aquela sua ideia, ou com o mercado. Foi o que a gente fez exaustivamente. E aí, Cássio, a gente começou a construir a música que tocava naquelas lojas, né? Ou que toca naquelas lojas, que toca num shopping, por exemplo. E aí a gente começou a sonorizar esses ambientes. A parte criativa se dá dessa forma e a parte técnica, que foi eu acho que foi a grande ousadia por trás do nosso negócio, não aparece muito, né? Mas eu acho que foi a grande ousadia, que foi apostar em 2005 para 2006, que a gente poderia fazer isso através de um software. Vocês já tinham tipo um aplicativo, algo nesse sentido, né? Exatamente. Para hoje, você vai falar, mas peraí, apostar num software é porque não existia isso. Para você gerir a música em o pessoal qualquer... estava acostumado na época pendrive. CD com música. Ou CD que tinha muito, tipo, Das Lu,
É isso. Chill Out, Clube Chocolate. Isso aí. E aí era num CD. Você que está escutando a gente aqui... Não sabe nem o que é CD. É isso que eu ia falar agora, né? O tio vai explicar. No computador que você tinha, talvez você nem saiba mais o que é desktop, aquele computador que ficava aqui, porque você deve estar andando com laptop ou com notebook, mas tinha uma entrada para o CD que você colocava, e aí a gente resolveu abraçar a tecnologia, não éramos de tecnologia, não tínhamos sócios de tecnologia, e o Rafael Gasparian, que é o meu parceiro de vida, na minha vida, foi um cara que falou, a gente vai fazer isso sim com tecnologia. A gente desenvolveu o software, claro que fomos batendo cabeça, evoluindo. Primeiro a gente mandava uma máquina grande, para dentro da loja. Imagina logisticamente como é que a gente fazia isso. No tamanho que vocês estavam, é difícil. Era difícil. A gente migrou para um software, fizemos, e aí a Rádio Bisa andou e continua até hoje sendo uma referência de produção de trilha sonora. Agora, a segunda pergunta. Pegando, vocês hoje já atenderam todas as marcas do Brasil, ou a maior parte. Aí eu pego uma época que vocês viveram a época do Spotify, Deezer e tal. Eu queria fazer um paralelo, porque assim, querendo ou não, você pegando nessa área, vocês foram quase um PayPal, uma coisa da vida dessa área de música, principalmente no Brasil. Não sei se no mundo, mas no Brasil. Foi no mundo. Porque era totalmente diferenciado que vocês lançaram na época. E eu posso falar, porque a gente está envolvido aqui, que a gente usou um pouco do benchmark da Rádio Ibiza para o projeto Multistúdios, tá? Que legal. Porque foi uma ideia da gente criar alguma coisa onde as pessoas ficariam escutando, só que as pessoas do shopping. O tipo B2C, assim, né? Isso, porque a ideia daqui é justamente essa. É as pessoas daqui, ela terem, além do digital, ela terem um consumo. Essa mistura. Que aí ninguém pensa no pessoal do shopping. O cara fica o dia todo trabalhando. O cara tem um momento. Então, isso foi. Então, quando eu pego isso, eu vivi a Rádio Ibiza de um jeito que a galera não viveu. Então, assim, eu vi elas crescer e ficar um negócio... E aí você passa pelo momento onde a música ela se transforma muito, continua até hoje, mas vem o Napster da vida, para quem não sabe, era música compartilhada P2P, e aí veio o Spotify, Deezer, e todas essas, e eu queria que você fizesse meio que um paralelo, porque deve ter, ou ela fez vocês correrem mais rápido, ou ela fez vocês mudarem, que como você falou aqui do empreendedor, pivotar ou trabalhar não só naquele primeiro core que estava no projeto. Olha que legal. Primeiro, uma honra, né? De alguma forma, inspirar e ajudar. Imagina, vocês têm um projeto lindo. E eu vou te contar uma história inédita. Você falou do Spotify. Vou contar uma história inédita que eu acho que eu nunca contei em podcast. Em determinado momento, me gerou as pessoas... A Rádio Ibiza era muito falada. Apesar de ela estar no background das marcas, ela era muito falada porque a gente fazia muita ação de merchandising, a gente estava envolvido em muitas coisas legais, sobretudo relacionadas ao empreendedorismo no Brasil e no Rio, bastante, assim. Então, a Rádio Ibiza era conhecida do público, assim, né? E muita gente me pedia a trilha sonora das marcas. Naquela época, não existia um modelo, era difícil você conseguir legalizar música. Não tinha nem a facilidade que tem hoje de música. Produzir, exatamente, você sabe muito bem. E aí eu cheguei com uma inquietação dentro do escritório, falei, galera, a gente tinha uma casa na época com, sei lá, 50 funcionários, e eu falei, olha, a gente precisa fazer a Rádio Ibiza para as pessoas. Mas como que a gente vai fazer isso? A gente precisa fazer um app. De novo, né? Para vocês, app é alguma coisa comum. Há 15 anos atrás... praticamente não existia loja de app, 15, 11, antes do iPhone. Exatamente. Mais ou menos esse período que você tá falando. 12, 13 anos. Não tinha app, esse conceito de app para você baixar no seu mobile, no seu smartphone. Eu falei que a gente precisa fazer isso. E o smartphone daquela época de 2006 nem era isso. A gente precisa montar um app. Os meus sócios, mas como assim? Eu falei, a gente precisa criar um app. Quando a gente começou a construir o app, paralelo ao app, vieram as primeiras plataformas de música on demand. Veio o Radio primeiro aqui no Brasil, o Deezer e depois o Spotify. Se eu não me engano, o Deezer veio antes do Spotify. Sim. Eu tenho quase certeza. Porque o pessoal usava, acho que o Spotify de lá. De lá, exatamente. Aí as pessoas me falaram, caramba, vieram propostas dessas empresas para entrarem no mercado via Rádio Ibiza.
Então a gente sentou para conversar com elas na mesa. Eu falei, olha, eu tenho um projeto de um app. E aí eles falaram, mas um app como esse que a gente está querendo trazer no mercado, onde você escolhe a sua música? Não. Porque ninguém quer escolher música, as pessoas querem escutar alguma coisa que já está pronta. Qual é o expertise da Rádio Ibiza? Não é deixar para o gerente da loja fazer a música. É ele entrar na loja e falar, caramba, essa música aqui eu quero ficar ali porque eu gosto da música. Eu quero fazer isso com a vida das pessoas, porque não tem mais, na época, lembre, ninguém mais escutava rádio, o rádio estava caindo de moda. Se é para atualizar o seu MP3 player, era difícil. Eu falei, eu quero criar um app. Aí a gente criou um app, olha só, Cássio, não interativo. O mundo estava buscando a interatividade e a gente queria que ele não fosse interativo. Bom... Não, mas é só para ficar no entre aspas aqui, na época tinha muito isso. Você pegar, eu tenho um amigo que trabalhou lá, o Rodrigo Rodrigues. Rodrigo, meu querido irmão, Rodrigo, que eu amo. Um beijo, Rodrigo. Então, o que acontece? O outro amigo meu não trabalhou, muito. Mas ajudou muito na produção, que é o Bernardo Novaes. Maravilhoso, o B também. Então, essa galera toda, a gente... Esses caras estavam nos primórdios da Rádio Ibiza. Então, essa galera toda, a gente azucrinava. Você tem o Felipe Sene fazendo bootleg e outros que a gente pode citar aqui vários. Então, o que existia? Existia uma vontade de ter música legal, que a maioria não tinha acesso, esse acesso que existe hoje. Era pesquisa que a gente fazia baixando, né? Isso aí. E aí o cara ficava assim, cara, tu achou essa música foda? Cara, como é que eu pego ela? Pô, vou te dar um pendrive, tu vai botar no pendrive pra mim, ou então tu vai gravar num CD. E o CD, se tu desse mole, a galera levava o teu CD, tu ficava sem. Não era igual é hoje você fala assim, tem um quem é o cara aí? Não, hoje tu fala assim, pô, hoje eu quero a música do Frank Sinatra, tal. Nem tu bota aqui, isso. Pum. Perfeito. Não tinha isso. Então, eu concordo com você. A gente buscava uma curadoria de música para alguém que já tinha gastado o ouvido, um maior tempão, e falar assim, caraca, isso aqui é muito bom, isso aqui é maneiro, e vai nesse caminho. Aí você... Tipo as playlists que hoje ele já tá meio que contrabalançado. Pô, playlist é de quem? Pô, desse DJ foda. De não sei quem. Então, só abrindo aspas. E aí, Cássio, foi ótimo, porque você pontuou exatamente onde eu ia chegar, né? Quer dizer, você criou os argumentos para explicar que a gente, em vez de criar a playlist do DJ, que é alguma coisa que já tem da década de 60, a gente criou o Mood. A maior inovação que a Rádio Ibiza propôs para o mercado foi dizer para as pessoas que elas podiam escutar música pelo mood, pelo humor, pelo que elas queriam buscar em termos de sensação. E aí, o app que surgiu era um app que tinha situações da vida. Então, tinha jantar com os amigos, música para malhar, que não existia isso em lugar nenhum. Aí lançamos o app. E o app foi o app mais baixado do Brasil durante 30 dias consecutivos. E aí várias pessoas que gostavam de música começaram a querer fazer parceria com a gente, influenciadores, naquela época, numa outra dinâmica. E aí a Rádio Ibiza virou uma febre pro B2C. As pessoas começaram a consumir esse app. Por que eu estou te contando isso? Porque as outras plataformas queriam fazer o on-demand. Queria que você pudesse construir. A gente queria oferecer o Mood. E aí a gente não concorreu. A gente foi parceiro. E o mais legal é que quando essas marcas criaram a cultura das pessoas... Por isso que eu te falei que você ia ajudar aqui no Bem Bolado. Quando as pessoas começaram a ter esse caminho através dessas plataformas para entender, para ter essa audição que você falou, elas começaram a valorizar. Quando elas iam para marcas, imagina, você tinha como escutar música aqui e você fazia a gestão de uma marca. Você falava, eu preciso que alguém cuide, porque eu não vou conseguir fazer a trilha sonora, chama Rádio Ibiza. Ou seja, essas fortaleceu mais ainda. Só fortaleceram o mercado. E a gente nunca concorreu com elas, pelo contrário. A gente ganhou a chancela nacional do Spotify para criar trilha sonora para o próprio Spotify. Fomos parceiros do Deezer em vários projetos. E aí a Rádio Ibiza ganhou um outro olhar, que foi esse olhar mais, eu acho que mais consolidado, né? Como uma empresa construtora de identidade musical. E hoje ela está posicionada no mesmo... como é que ela está nos dias de hoje, posicionada? Eu trouxe o Guto da Fraier aqui e a gente está evoluindo para uns pensamentos maneiros de projeto, só que a gente discutiu um pouco de música e a música está numa transformação. E essa parte também. Quer dizer, ela vem numa constante transformação. Só que as gerações têm, às vezes, deixa a gente meio perdido ou não. Então,
vejo assim, vocês sempre foram, vamos dizer, pioneiros nessa área, então vocês já devem estar olhando alguma coisa aí que está por vir. Então, bom, o que a gente tem de consolidado no mercado da música? A gente nunca escutou tanta música e a música virou um entretenimento. A rádio popularizou isso, óbvio, quando ela chegou, mas a gente teve um hiato, como você muito bem falou, e hoje todo mundo tem acesso à música. Não vejo como as marcas, e aí agora, digitalmente, não usarem a música como ferramenta de comunicação. Vou pegar um exemplo muito básico aqui. Enquanto a gente está gravando aqui, acabou de terminar nesse final de semana a Copa do Mundo de Clubes. Eu vi crianças, meu filho é jogador de futebol, todo mundo cantando nananana. É uma música nova? Não. É uma música muito antiga, né? Que ela marcou a primeira Copa do Mundo de Clubes. E vai marcar, né? Ou seja, você pega uma propaganda, a gente vai continuar utilizando a música dessa forma. Eu acho que o que vai mudar é a tecnologia. O que vai mudar, o que já está mudando é a tecnologia. Do lado de cá, em quem trabalha com uma plataforma como a nossa, a gente sempre entendeu que o valor que a gente podia entregar para o mercado fonográfico de música não era especificamente o quanto as pessoas estariam dispostas a pagar para ter uma trilha sonora. Não era. Era mostrar para o mercado que muitas vezes valia mais para um cliente tocar aqui, no shopping, do que tocar numa rádio. Tocar numa loja da Farm ou da Reserva, do que tocar numa rádio, dependendo do nicho daquele cliente. Então, o que a gente fez, o que a gente entregou para o mercado, e o que eu acho que empresas como a Rádio Ibiza podem continuar entregando para o mercado, é o valor que uma música que não é mainstream possa ter em outros lugares, em outros ambientes. Dando um outro exemplo, talvez as pessoas não queiram escutar música clássica. Talvez a gente não tenha um número grande de pessoas que queiram escutar a música clássica. Mas se você estiver num restaurante incrível com seu amor, talvez você queira escutar aquela música clássica. E ali, naquele lugar, a música tem valor. Então, disseminar essa quantidade gigantesca de estilos musicais para dentro dos ambientes, né, sem estar necessariamente aprisionado naquele fatídico jabá ou numa música que, né, é liberdade para quem produz. No caso do músico, né? É um pouco como a gente pensa. O mercado até hoje. Eu não acho que a gente vai... Eu acho que a gente vai mudar nisso. A gente vai continuar tendo esse valor agregado na música que toca em determinado lugar, em determinado evento. A gente vai produzir versões. Isso é muito legal. Você entrar em estúdio e fazer essa essa congruência de gerações e de estilos e de músicas. Mas eu ainda acredito que a música tem uma vida longa no que ela se propõe a fazer, que é entreter, que é inspirar, que é ser um ponto de apoio para a comunicação. Eu fiquei pensando aqui, você falando, realmente, vocês, na verdade, pegam vocês seriam um tailor-made de música. Uhum. Tá? E aí eu olho para vocês, principalmente o que eu fiquei pensando, que hoje tem muito volume de música e qualidade, que nem você falou. E realmente, se eu pegar... Eu já fiz brincadeira com filha de amigo meu, e se eu botar música clássica, quase ninguém conhece e não escuta. Só que, realmente, se você fala assim, se o cara estuda... hoje, como a gente tem muito conteúdo de tudo, você também tem muita perca de qualidade e você não sabe, às vezes, nem onde procurar. Se eu for pensar assim, caraca, ó, me dá uma lista do... Outro dia eu tava falando, cara, me diz aí, eu gosto de rock, tá? Só que eu falo que em 5 anos vai acabar o rock, a geração rock total. É igual a bossa nova, né? Ela vai acabar. Mas aí eu fico assim, tá bom. Hoje eu não consigo achar o rock, eu não conseguiria, talvez eu pudesse chegar lá na Ibiza e falar assim, galera, porra, eu queria uma trilha sonora de rock atual que eu possa acompanhar. Por quê? Porque é o que você está falando, você tem quase pesquisadores, entendedores de música, onde eles vão olhar para dentro daquele universo e falar assim, porra, tu quer só escutar bossa nova dos últimos 20 anos? Tá bom, eu vou botar 2 caras, sei lá quem, vai ficar ali cansando o ouvido, escutar e ver, porra, isso aqui tem uma pegada. Por quê? Porque você não consegue nem digerir a quantidade que tem. E às vezes você vai procurar, você fica perdido. Por quê? Porque é uma enxurrada de quantidade.
E aí, nisso, eu acho que... Difícil não saber por onde começar, né? Não sabe. Você vê assim, o que o pessoal faz hoje? Vive das playlists, que é o mercado hoje. Você vive da playlist, que é o quê? Porra, ali tá pronto, porque o pessoal quer pegar mastigado. Ele vai, porra, a playlist tal, que é o que você falou, que nada mais é com quase um pouco do que era o mood de lá. Só que a gente está evoluindo para as tecnologias que você está falando, porque ela começa a fazer uma transformação. Porque hoje tem remix, tem bootleg, tem não sei o quê, tem acústico, tem sem som, tem eletrônico. Então, assim, isso foi evoluindo. Então, eu vejo esse movimento na rádio. Assim, vocês quase que criaram um movimento meio atemporal. E foi isso. Da época que vocês estão até hoje. Vocês viveram nele atemporal. Vocês pegaram um pouco da rádio, vocês pegaram um pouco da internet. Tanto que o nome rádio é para isso. Então ficou ali. A gente quis abraçar essa ideia. Falta muita coragem quando você está no mercado pré-estabelecido, como o mercado de rádio e de comunicação de uma maneira geral. Falta ousadia, né? E às vezes você precisa olhar para o óbvio. Eu, vou te falar, Cássio, desde a minha formação, assim, como ser humano, eu sempre tive uma predileção pelo ordinário. Sempre. Sempre. Eu, muito moleque, gostava do simples. Eu vejo a vida de uma maneira simples. Eu valorizo... Não estou falando no sentido do desapego, né? Estou falando da simplicidade do óbvio, daquilo que está na cara da gente, que a gente tem, mas não vê. E nos negócios... A gente, às vezes, tem dificuldade de ver o óbvio, né? Pra gente era óbvio o que a gente tinha que fazer, o que a gente pode fazer. Não é que você tem... Vou ajustar. Não é que você tem dificuldade. É que tem pessoas que vê o óbvio fácil e tem a galera que não consegue enxergar o óbvio porque ela tá tão focada em outra coisa que aí... E às vezes, aí eu vou falar um pouco pessoalmente. Eu fico meio estressado. Porque eu falo assim, caraca, mas... Tipo, igual aqui, eu olho pros caras e falo assim, cara, isso é tão... Tá tão ali, tá tão claro como 2 mais 2 é 4. E aí tu fala, explica pra pessoa e a pessoa não consegue, vamos dizer, transformar na realidade. Aí tu fica assim, eu tô viajando? Eu tô flutuando? Só sou eu que vejo? Isso é uma pergunta que eu acho que quem lança coisas diferentes e você acaba passando por esse olhar interno que nem você está falando aí. Por quê? Porque você, às vezes, está sozinho ali, tem mais 2, 3 pessoas, nem todo mundo consegue enxergar o que você está enxergando. Isso eu vejo que é cada dia mais normal para algumas áreas. E a massa, ela não está nem perto da superfície. Nem chega nesse lugar, Ela está vivendo ali o negócio dela, ela está ali no cachorro-quente, ela está no cinema, ela está fazendo outras coisas. E ela assim, não, eu amanhã vou ganhar R$10, vou pegar meu dinheiro, meu salário, vou sair. Então, assim, e eu digo em geração a tudo. Eu acho que esse lado que a gente falou um pouco, ele vem do inconformismo de algumas pessoas, claro, um pouco da gente, de algumas coisas que mesmo que seja simples ou óbvio, mas ninguém pensou. Ou não estava nesse momento. Ou teve coragem para falar assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer isso aqui. Porque, que nem você está falando, você pegar, igual você fez, estava num cargo tal, no Bradesco Seguro, com tempo, com benefício, com tudo. Depois que você passou tudo isso... Com 21 anos. Não importa o background... Só se você tivesse muito dinheiro guardado, não é uma decisão normal e fácil de se tomar. Não adianta normalizar. É igual algumas coisas que o cara pode fazer. É igual o Elon Musk fez lá. Ele tinha 30 milhões, gastou os 30 milhões, esperou 5 dias para finalizar o dinheiro e deu certo. Não adianta, porque deu certo, tu falar que é normal. Não é normal. Você deve ter tido, assim, um balançar de família, de pessoas em volta para falar alguma coisa. Porque eu já vivi muito... Não tive apoio de ninguém, imagina. Amo todos à minha volta, sou grato por tudo, mas ninguém falou para mim, para o Rafael, olha, faz isso que vai dar certo. Ninguém. Mas eu também não esperaria esse apoio. Talvez eu também não desse se alguém viesse me perguntar. As utopias... Mas aí, olha só, eu vou te fazer uma pergunta agora que tem a ver com a liderança. Senão naquela época você não daria, mas hoje você acha que com que tudo você viveu, com esses ensinamentos hoje,
se alguma pessoa, você dá palestra, você faz um monte de movimento, você acha que hoje, se o cara te pede um conselho, não um conselho de vá com tudo, eu sei que isso às vezes beira intransigência, você não vai falar vai com tudo, mas hoje você talvez não daria o benefício da dúvida para algumas coisas, ou falaria para o cara assim, se tu vê um brother teu, um amigo, ou um mentorado, ou qualquer, você não vai falar assim, cara, eu acho que você pode tentar isso aqui? Se o cara tivesse o perfil que eu tinha, não. Eu falaria para continuar no Bradesco Seguros e construir carreira lá. Estou sendo sincero. Mas você transformou o perfil? Então, mas por outro lado, o meu primeiro livro se chama Empreendendo Felicidade. E por que tem a história do Empreendendo Felicidade? Porque para você construir um caminho, seja ele qual for, como pai, como filho, né? Porque a gente está tendo os nossos pais vivendo mais e em famílias menores, então você tem que cuidar dessa longevidade como cidadão, porque hoje todo mundo tem essa consciência de que precisa cuidar do planeta. É novidade também, parece que é simples, mas não é. Você tem que ser líder da própria vida, né? Você tem que performar em todos os lados. Eu não acredito que dá para você fazer isso sem uma atitude empreendedora. Não dá para você... E aí tem a história da felicidade, né? Porque o que é a felicidade? É você conseguir equacionar todos esses pratos, né? Todas essas coisas, e você não deflagrar, não falir em uma dessas áreas a ponto de você não conseguir curtir as outras. Para você conseguir fazer isso, a tua atitude precisa ser empreendedora. O que eu quero dizer com isso? Você precisa fazer a sua melhor versão. Você precisa fazer da sua vida o seu melhor projeto. E se você leva isso para um lado da autoajuda, esquece, porque não é isso que eu estou dizendo. É porque parece, né? Faz da sua vida o seu melhor projeto. É que poucas vezes a gente faz da nossa vida o nosso melhor projeto. Pensa numa relação conjugal. Será que eu sou o melhor marido que eu podia ser para a Marília? Eu não sou. Eu, que estou falando sobre isso para vocês, não sou. Eu podia ser muito melhor, eu podia estar muito mais atento a isso, né? Estamos há 15, pretendemos ficar mais 15 juntos, temos 2 filhos, tá tudo bem, mas eu podia fazer melhor. Será que todo dia que eu acordo para trabalhar eu faço o meu melhor? Então, acho ser difícil, a sua melhor... Não é? Então, ser a sua melhor versão, entregar o que você tem de melhor, não é tão simples quanto parece. E essa é uma atitude empreendedora para a vida, sobretudo para você conquistar a tal felicidade. Então, eu não gosto da ideia da dica, da mentoria. Eu acho que quando a gente pega conselhos, e por isso que a história, né, o conselho, se fosse bom, você não dava, você vendia. Quando você escuta o conselho, você tem capacidade analítica sobre aquele conceito, aí sim você pode flertar melhor com a sua decisão. O problema é que hoje você quer copiar alguém, né? Empreender é muito difícil para as pessoas. Colocar a sua ideia, a sua prática, a sua coragem, a sua ousadia. É o que você falou aí, um pouquinho, o pessoal eu tem vou conseguir... Não. É que é o que você exatamente falou. É que uma coisa é eu dar o conselho, outra coisa é funcionar como você acha que poderia. E outra coisa é você achar assim, empreender uma fórmula matemática, que não é. Não é e aí mesmo. São as 3 coisas que às vezes você dá um conselho e você pensando assim, pô, se fosse igual eu, por exemplo, nem se falou, você tem várias vivências igual... Então, às vezes o cara fala assim, eu hoje acabo que muitas pessoas vêm até mim perguntar algumas coisas, que para isso eu sou um pouco mais arrojado de algumas coisas. Então tem coisa que eu falo assim, irmão, você está preparado para isso? Igual eu já atendi político e tal. Você sabe que fazendo isso vai acontecer aquilo. Você está preparado? As pessoas você nem pensam quer na isso? Consequência quase. Aí o cara, não, mano. Eu falei assim, você já fez alguma coisa no seu passado que você não quer saber? Porque se tu fizer tal movimento, isso é igual hoje você... Vai assim, aparecer. Eu quero ser influencer, eu quero ser uma pessoa conhecida. Aí todo mundo, não, eu quero para reality show. Aí tu fala assim, cara, sabe talvez aquela coisa que você viveu lá atrás que seja ruim, que foi ruim naquele momento? Você está preparado para aquilo que você você vir à tona? Você tem... Então é o que você está falando. Às vezes o cara toma uma decisão e às vezes é emoção, às vezes outros sentimentos, igual a gente estava falando do Pedro, e de jogadores, que qualquer decisão ela tem vários pontos de análise. E cada um olha para um ponto. Então, assim, eu olho porque está faltando dinheiro, o outro olha porque está sobrando dinheiro, o outro olha porque quer brigar com não sei quem, o outro porque quer ficar no hype. Então, por isso que eu acho que é tão difícil toda essa parte que você fala, o de ser líder, o de ter uma melhor performance na própria vida, o dessa felicidade
para mim, eu acho que não existe a felicidade plena, porque você tem momentos de felicidade e tem a vida normal. Então, assim, você não vai ter... Ninguém tem felicidade plena porque você não está o tempo todo com o que tu quer. Não importa quem seja, Elon Musk, sei lá quem. Porque o cara vai olhar e vai falar assim, pô, mas não sei quem fez isso, porque você vive numa sociedade onde depende de... Que nem você falou, pô, eu tenho minha mulher, eu hoje acordei bem, ela às vezes não acordou. E aí? Aí você vai ter que aguentar um pouquinho mais. Ou ceder um pouquinho mais. Eu acho que... Aí vamos aproveitar e trazer um pouquinho esse lado teu, onde você está. Você está num novo livro e falar um pouquinho dos livros e desse aprofundamento dessa parte sua de palestra e desse processo de escrever os livros. Eu fui indo, Cássio, num fluxo concomitante ao crescimento da Rádio Bisa. Porque a Rádio Bisa, esse papo aqui, essa grande parte do nosso papo, para falar sobre a Rádio Bisa, ela também era desejada, ela era uma demanda para fora, né? As pessoas queriam que a gente falasse sobre isso. E todo evento que eu ia falar, eu estava sempre falando muito mais sobre o óbvio, o ordinário e sobre a importância das pessoas que eu encontrei ao longo do caminho do que propriamente do negócio. Por quê? Como a gente falou da fórmula que não existe, também não existe nenhuma garantia de que um bom negócio vai dar certo, exceto se você tiver pessoas que acreditem de fato nele. Porque quem é o teu primeiro cliente? Porque não importa se o negócio é bom ou ruim. Importa se alguém acreditou e deixou você remodelar se ele não era tão bom assim, ou se ele era bom, validar. Sim, quem aposta em você. Quem aposta em você e mesmo desconhecidos. Então, eu sempre foquei nesse lado humano. Daí, para começar a falar das relações humanas, foi um pulo. E eu abracei esse campo do pensamento de forma muito natural. Porque o meu primeiro livro, Empreendendo Felicidade, nasce em 2016. É um best-seller, história de venda. Aí eu sou convidado para fazer um segundo livro, que é o Líderes. Aí já numa grande editora, eu fiz na Record, foi muito legal. Fiz o Líderes e o Líderes foi finalista do Prêmio Jabuti. Então, eu não esperava nenhum desses dois pontos de inflexão. Primeiro, eu não esperava que eu tivesse um livro que virasse best-seller quando eu lançasse. Eu não era escritor, não era autor, mas o livro falava sobre o meu olhar para o ser humano e para gerações e para a diferença. Depois, eu não esperava ser convidado por uma grande editora para escrever um segundo livro. E finalmente, não esperava que o meu segundo livro fosse finalista do Prêmio Jabuti. Aquilo, para mim, era uma coisa completamente fora de qualquer lógica ser finalista do prêmio, que era referência. Dali, aconteceu um marco, porque aí eu comecei a habitar o mercado literário e comecei a ter que fazer... E comecei a receber convite para fazer outros livros. Então, o Empreendendo Felicidade e o Líderes são dois livros que falam sobre as gerações, sobre a mudança do mundo e do mercado. Eles têm um viés corporativo forte, porque eu ali, na produção deles, eu estava dentro do mercado ainda, capitaneando a Rádio Bisa. Hoje a Rádio Bisa anda, o Rafa toca, meu sócio, e as pessoas que estão dentro da Rádio Bisa também tocam. Mas aí, quando eu habitei o mercado do literário, quando eu habitei o mercado do pensamento, aí eu me permiti escrever não só sobre o negócio, o Empreendendo Felicidade e Liderança e o Líderes, mas eu comecei a falar sobre as pessoas. E aí o Valor Presente e o Naufrágio dos Afetos, que são os dois livros em sequência. O Valor Presente fala sobre o tempo, sobre como o tempo é o nosso maior bem. E, na verdade, aquele maior responsável pela nossa desumanização. A pressa é inimiga da perfeição, mas a pressa é, sobretudo, inimiga da humanização. E eu falo sobre como que a gente se desumaniza nessa pressa pós-moderna, contemporânea. E o Naufrágio dos Afetos, como que a gente vive hoje essa espécie de analgesia coletiva, onde ninguém mais se permite sentir nada, né? Assim, a gente toma remédio para tudo, ou a gente quer compartilhar e dizer para os outros que a gente está sentindo e a gente nem sabe se está sentindo ainda. Então, os livros foram esse apanhado e agora eu estou sempre de olho no que passou e como que eu passei pelo que passou. Eu tenho essa característica. E o Líderes, que foi um livro que fez muito sucesso, que está no mercado corporativo, como manual de muitas organizações, e eu acho que ele precisava ser revisto também sobre como que a gente vai liderar a partir de agora, né? Desse mundo da hipercomunicação, né? Dessa verborragia, da gente falar o tempo inteiro. E aí eu cheguei ao Liderança Silenciosa, que é uma reflexão de que a maior parte do planeta anda porque a maior parte das pessoas fazem o que tem que fazer.
elas não têm nem opção de não fazer. Elas pilotam um caminhão que leva mercadoria, elas fazem o pão da padaria, elas trabalham na emergência de um hospital, elas fazem a segurança de uma rua, elas cuidam da limpeza, né, de um shopping como esse, e elas fazem isso, na maior parte das vezes, com excelência. E elas vão passando a vida inteira sendo excelentes no que elas fazem, e muitas das vezes elas estão mais próximas da felicidade do que quem tem muito recurso e uma vida multifacetada e atua em várias áreas. Então, é um livro que traz essa calmaria, essa temperança. Mas você acha que isso é uma reflexão porque a pessoa que tem mais condição, ela tende a procurar mais? Ou porque a outra, ela executa mais sem tanto procurar? A execução, a repetição é o valor do ordinário. Quando você joga a tua felicidade no extraordinário, você reduz matematicamente a tua chance de ser feliz, porque o nome já diz. Extraordinário é aquilo que, com sorte, sai daquilo que está na ordem do dia, o ordinário. Quando você faz o que tem que fazer e você joga a tua felicidade no ordinário, que é jogar o seu futebol com seus amigos, para a maior parte das pessoas que vivem hoje, né, dentro dessa camada de classe média baixa ou até de, né, almejando, você não quer muita coisa no seu final de semana. Você quer ter teu tempo com teus amigos, você quer juntar com seus amigos do bairro. E quando você vai na essência dessas pessoas, elas têm muito mais proximidade com a felicidade, com a sensação de felicidade. Qual é o principal gatilho da felicidade? O sorriso. Quantos executivos milionários você vê sorrindo para a vida? Poucos. E quando você está passando no trânsito da rua, quantos... Né? Então, mas eu acho que isso tem a ver também com responsabilidade e com padrão que todo mundo criou. Porque o cara, numa empresa, ele quer estar num nível tal, se cobrando tal o tempo todo. Aí, quando ele acha que ele vai chegar em casa e vai aliviar, o pessoal cobra ele tal, tal. E quando ele chega em outro lugar, tal, tal. O outro, ele tá ali, que nem você falou, tá seguindo a vida dele, não pensou em... não se exige tanto. Isso. Ele quer... que nem você falou, eu quero o quê? Meu churrasco, a bola, sair de vez em quando e não sei o quê. Se eu fizer isso e ficar imaginando que eu vou ficar milionário um dia, que eu vou ser isso outro dia, ele vai levando a vida e ele vai sendo feliz. O outro não, ele faz isso tudo, tem muita coisa, mas quando ele chega lá, ele, pô, não posso fazer o que eu quero. É porque tem momentos da vida que a gente aprende que a gente não pode fazer o que a gente quer. A gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. Perfeito. A gente se prende, né? O livro é sobre isso. E tem um convite que eu acho que vale como reflexão para todo mundo que está assistindo a gente, que é nesse mundo onde parece que a gente é obrigado a se rechear de coisas que a gente gosta, inclusive para buscar a felicidade, vale a reflexão de que se você só fizer coisas que você gosta, você não vai ser feliz, você vai ser egoísta. Você vai ser egocêntrico. Mas que talvez ser feliz, se não é fazer só o que gosta, é gostar do que faz. É fazer o que tem que fazer. Isso é difícil também. É fazer o que tem que fazer com contemplação, com presença, com a certeza de que você está aprendendo, que você está sofrendo um afeto. A gente justamente estava falando isso do jogador. Dele o quê? Ele continua jogando ou ele sai pelo dinheiro? Porque realmente é uma... Isso aí em todo mundo é difícil. Não é nele ou em alguém específico. Você tem momentos que você tem decisões, você não consegue tomar uma decisão simples, porque ela acarreta algumas coisas. E não só a parte que a gente está falando, não parte o óbvio, porque você não olha para frente. Nem todo... Você não para aqui e fala assim, se eu tomar essa decisão daqui a um ano, ela vai fazer isso. Vive no automático hoje, né? Eu acho que é uma outra pergunta. Você é a favor desse momento, tem um movimento meio slow? E tem outra pergunta. Como você vê a inteligência artificial nesse movimento que você fala um pouco de líder, fala um pouco de tudo isso que a gente tem falado aqui? Eu acho que o movimento slow, com todo respeito a quem o pratica ou quem o fala, eu acho que o movimento slow ele é perfumaria. Sabe por quê? Porque a maior parte das pessoas não tem essa opção. Ah, não, então, sim. Então você fala assim, eu vou... Olha, como é que você cura essa pressa patológica? Tem alguém que vai dizer para você, com calma. Não dá para ter calma no dia de hoje. Não tem como você ter calma na vida que você habita se você for alguém que não pode, como eu, como você, tirar um ano sabático. Só que o que você pode colocar no lugar desse slow
dessa calma, já que ela é impossível? A velocidade. O que é necessário para a gente habitar a pós-modernidade é, no lugar da pressa, ter a velocidade. Porque a velocidade é a arte de fazer o tempo sobrar. E a pressa, a inabilidade que te torna um especialista de fazer o tempo faltar. E nós somos um bando de apressados e somos pouco velozes. Mas você não acha que a gente quer fazer muita coisa? Não, claro que a gente quer, porque a gente tem mais possibilidades, mas a gente não faz nada, né? Sim, então. O que é velocidade? É a especialidade que você adquire de conhecer o percurso, para que você não bata na parede quando você pisa no acelerador da sua vida, metaforicamente falando. A velocidade, ela é cognitiva, de você rapidamente entender esse sentimento aqui não funciona aqui para lidar com essa geração. Esse afeto não pode ser colocado aqui nesse lugar. É isso que a gente precisa hoje, porque você pode errar. Você não tem mais tanta chance de errar nos seus afetos, não ser cancelado. Você precisa de velocidade cognitiva e emocional. Que sentimento é esse que está batendo aqui? Pô, esse sentimento é um sentimento que me permite me conectar com aquele ser humano. Então tá bom, então eu vou me aprofundar nele. Esse sentimento é... Isso é que é velocidade nos tempos atuais. E quanto à inteligência artificial, tem uma reflexão que eu gosto muito, que diz que o Buber, o Martin Buber, que é um grande pensador, sobretudo das relações sociais na modernidade, ele diz que a inteligência artificial não consegue encontrar a gente. Por quê? Porque o encontro só acontece quando você está no mesmo tempo e espaço de uma pessoa. E aí, para a gente se encontrar, a gente precisa se esbarrar, a gente precisa se olhar, a gente precisa até bater um corpo no outro. A inteligência artificial, eu não acho que ela, em âmbito nenhum, ela ameace o nosso convívio humano. Porque o nosso convívio humano, ele precisa ser dado, acontecer nas nossas humanidades, não nas nossas não-humanidades. Não adianta eu querer me humanizar utilizando um robô. Eu me humanizo utilizando um humano. E ser humano, nos tempos atuais, não tem sido simples, né? Porque a gente está tão flagelado desses afetos, que é o último livro, né? Não à toa é o último, o que veio por último, que eu acho que a gente precisa voltar a esse processo filosófico de autoconhecimento mesmo, sabe? De autoconhecimento não no sentido de um final de semana incrível, né, no Butão para você se conhecer, ou num sítio, pé no chão, mas a coragem de se olhar, de olhar para dentro e falar, cara, eu sou essa pessoa, eu preciso melhorar nisso, nisso, nisso. E aí você começa a habitar melhor esses tempos fugazes, rápidos, né, velozes, enfim. Eu não vejo nenhum problema na inteligência artificial. E acho que ela ainda tem vamos lá, a inteligência artificial, ela é alimentada pelo ser humano. Então, você está jogando, de novo, a responsabilidade para a gente, né? A gente vai utilizar a inteligência artificial mediante o que a gente entregar para ela. Então, acho que a gente vai ter mais conteúdo toda vez que a gente cria uma forma, seja ela qual for, de democratizar a informação. Eu acho que a gente está olhando para frente. Mesmo. É claro que a gente precisa tomar cuidado. É óbvio que a gente precisa tomar cuidado. Mas eu não tenho nenhum temor relacionado à inteligência artificial. Nenhum. Esse de substituir, da gente ficar com mais tempo vazio, com falta de trabalho. Nenhum. E ainda acho que eu acho que a gente, com o excesso de informação, a gente ficou mais burro. A gente, eu digo a maioria. Eu não é mais burro no sentido... Eu não sei se burro. Eu acho que a gente se contenta... Não, eu entendi. É porque as pessoas não têm profundamente. Vamos dizer... A gente ficou mais contente no sentido de... Antes de 2006, que nem tu falou aí, telefone, se você perguntasse a alguém, tu sabia todos os números, ou 100 números das importantes da tua vida, correto? Sem dúvida. Hoje não, porque tem no telefone. Aí eu pergunto hoje, tem informação, e é uma coisa que eu já falei várias vezes, posso até ser cancelado, mas eu chego às vezes pra galera e falo assim, tu conhece Elton John? Aí o cara, não, hoje ele conhece Elton John porque teve um filme. Hoje ele conhece o Freddie Mercury porque teve um filme. Mas se eu pegar o Tom Jones, que canta Sex Bomb e outros sucessos, cara, se ele não tivesse participado do The Voice lá nos Estados Unidos, e no Brasil, provavelmente, 90% da pessoa não conhece. Por quê? Porque ela tem, que nem você falou, a gente criou e teve uma facilidade tão grande de informação hoje, que a pessoa fala assim, quando eu precisar, eu vou lá.
Mas eu... Então, você não acha que isso a gente não evolui tanto? Eu acho que não é nem a burrice, que poderia ser, né? Mas eu acho que a gente ficou mais contente. Com saber menos? Contente no sentido de contentamento. Que tipo, eu acho que eu sei, então não preciso me aprofundar. E contente abobalhado. Porque a gente, né, acha que a gente tem muito não tendo, eu não fico tendo quase agoniado, nada. Eu fico agoniado. Às vezes me pego pensando que eu gostaria de conseguir sugar mais e eu não consigo. Eu fico assim, caralho, eu queria ter mais... eu queria puxar mais informação. Sabe aquele filme Lucy? Sei, eu fico assim, eu queria conseguir puxar mais. E tem momento que tu fala assim, tua cabeça tá um mar de coisas e você querendo e assim, e realmente... E você tem processo, aí é o que você tá falando. Tem certas coisas que a gente não pode... Como você falou, eu não posso pegar... Você acabou de falar um negócio que eu já discuti com vários amigos. Tem um amigo meu, não, vou passar 6 meses na Inglaterra. Falei, irmão, qual a condição de... como é que eu vou parar 6 meses? Eu não sei, nem consigo nem parar. Eu não consigo parar 10 dias. Eu falei aqui, no Covid, eu fiquei 1 mês em casa, 45, com o Covid. E depois desse tempo todo, eu trabalhei o resto dos dias. Então, assim, eu não consigo nem me ver 6 meses praticando, sei lá, o que a galera faz, que é o fazer nada. Não consigo, minha cabeça é uma máquina. Tipo assim, que nem você tá falando, eu tô aqui pensando, esse estúdio a gente vai fazer isso. Mas aí, a gente é maluco por isso? Mas um comparativo de como que você esvaziaria a sua cabeça com conteúdo e como que você faria isso por uma moda, como você falou, né, de achar que isso é um caminho. Uma vida monástica, a ideia de uma vida monástica no campo da espiritualidade é isso, né? Você se esvazia do mundo da matéria para fazer um encontro espiritual. E aí você tem uma dificuldade gigantesca de fazer isso acontecer, porque as suas privações são muitas. E aí você não está no campo superficial, você se aprofundou. Esses dias me perguntaram, você falou sobre... A gente tem divinizado a máquina, né, a inteligência artificial, e a gente tem desumanizado as pessoas, o que é extremamente perigoso. Me perguntaram outro dia, eu fiz um evento, eu falei sobre fé no mundo líquido, usei Bauman, e aí me perguntaram, falaram assim, mas por que você é católico praticante? Eu sou, né? Assim, por que você é católico praticante se você tem pensamentos tão fluidos, né? Se você está tão conectado com a pós-modernidade, você faz análises sobre isso. Eu falei, porque olha só, eu lembrei porque você falou sobre o adquirir conhecimento. Eu falei, porque olha só, alguma coisa que se perpetua com relevância por 2000 anos, né, tem muito valor. É claro que não é por isso, mas a resposta que eu dei foi essa, mas que não deixa de ser. Quando você ainda se mantém conectado com os ritos, né? Quando você senta na mesa... Eu tenho 2 filhos, um Bento de 11 e a Maria de 8. Quando eu sento na mesa, desconectado da tecnologia e conectado com os nossos afetos para a gente conversar, essa ritualística é insubstituível. Não tem inteligência artificial. E olha que eu gosto, tá? Olha que eu não tenho problema nenhum com isso. Meus filhos não brincam com reciclado, não tem nada disso, né? Tem videogame, TV, internet, YouTube, não tem problema nenhum com isso. Mas esse é um processo insubstituível. Mas você acha que falta, então, um ritual para o pessoal? Eu acho que falta ritual, claro. Eu e o Byung-Chul Han, no seu genial livro, né, sobre o fim dos ritos, o fim dos rituais, é um livro espetacular. Tipo de sentar com a sua família, não estar com o celular. Isso está acontecendo em algum lugar. Por exemplo, o pessoal tem festa hoje, bota o telefone ali, amarra e tal. Vai acontecer, porque nós lutaremos pela nossa sobrevivência. E a nossa sobrevivência depende disso, como seres humanos pensantes, né? Então, eu acho que a gente vai encontrar esse equilíbrio. E não acho que é só para isso. De novo, né? Eu falei em algum momento aqui que eu sou um otimista. A gente melhorou tantos processos. Né? Como hoje a gente consegue se comunicar. Você fala que é ruim. Só quem tiver uma visão pessimista. A gente se falou pelo WhatsApp e a gente está aqui com intimidade. Isso é maravilhoso. Eu falo com os meus filhos, resolvi agora toda uma agenda, tinha um monte de criança lá em casa, porque meu filho foi campeão ontem de um torneio de futebol e aí todo mundo foi lá para casa. Tinha um monte de gente, eu consegui falar com todas as mães. Se eu tivesse que ligar para todas, talvez eu não conseguisse. Então, pera lá, calma. Temperança é importante. Vou voltar um pouquinho na parte da Ibiza. Como é que você enxerga o futuro do brand sensorial
E você acha que a gente vai ficar só na música ou isso vai evoluir para as outras camadas? Já evoluiu. Já evoluiu. Você não consegue mais pensar no marketing sensorial só sobre o viés imagético e olfativo, que foram os dois primeiros. Chegou a música hoje, chegou o tato, chegou a experiência, chegou todo o resto, né? Eu acho, assim, Cássio, que eu imagino a evolução da comunicação televisiva com outros elementos do marketing sensorial. Então, eu acho que daqui a 20 anos a gente vai estar assistindo um filme e o cheiro vai sair pela tela. E a gente vai falar, meu Deus, mas como é que não saía? Né? E a gente vai falar, meu Deus, mas a operação disso é tão simples. Mas não era nada simples, porque agora você tem um elemento de inteligência artificial que faz você sentir. Então, eu não consigo ver, eu não consigo imaginar o habitat desse mundo sem o sensorial. Porque eu acho que é ele que nos conecta com as nossas paixões, assim. Então, não estou falando só no campo do mundo corporativo, do varejo. Não, estou falando no geral. De maneira geral, Então, eu acho que a gente vai evoluir para isso. Acho que a gente já está evoluindo para isso. Uma pergunta que eu não te fiz é qual foi o projeto mais desafiador ou ousado que você participou como Rádio Ibiza? Teve um maravilhoso, espetacular. Foi um projeto que eu não fiz. Eu estou lembrando aqui agora, foi um projeto que eu não fiz. Eu fui convidado por uma rede de shoppings, como essa aqui, para fazer um estudo sobre a trilha sonora de um shopping em São Paulo. E aí me convidaram, enfim, pagaram minha passagem e queriam que a Rádio Ibiza assinasse a trilha. E eu fui no shopping, e esse shopping era localizado numa área religiosa conservadora, né? E eu fiquei ali passeando a tarde inteira e vi que tinham muitos judeus ortodoxos passeando por aquele shopping. E era um shopping muito intimista, com corredores... Um lugar de bem-estar para pessoas que, na sua maioria, pertenciam àquele grupo. E aí eu voltei de lá, e aí eu tive a reunião com o head, na época de comunicação do shopping, o pessoal de operações. E aí, qual vai ser a trilha sonora? Eu falei, olha, gente, eu acho que vocês não vão me pagar por isso, mas nenhuma. Eu não colocaria música no shopping. E aí o pessoal falou, como assim? Eu falei, eu não acho. Eu acho que o shopping tem uma certa... Naquele momento, naquela época, as lojas já têm as suas músicas e eu não vejo nada muito conflitante. Ali o pé direito é baixo. Vamos deixar sem música. E ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Então, o meu projeto mais ousado foi dizer que eu não tinha o que fazer. Tem uma questão ética, óbvio, nisso, mas eu acho que era uma coisa meio óbvia para mim ali, sabe? E o projeto que você não que deu errado, mas que não saiu... Nossa, foram tantos. Não. Mas algum, assim, que tem alguma peculiaridade. Porque eu acho que você, nessas transições, vocês da Rádio Ibiza devem ter vivido muitas coisas diferentes, que eu digo. Até pelo movimento. É igual a gente fala aqui, quem viveu o PayPal, quem viveu essa geração de música do Napster. A gente falou de algumas coisas aqui quando traz o pessoal. E nem todo mundo, que nem você falou aqui, você voltou no assunto de CD. Então, assim... Eu acho que tem alguns causos que a gente possa, às vezes, elucidar o pessoal, que às vezes lembra um pouquinho aquela época. Eu vejo, assim, coisas... Outro dia eu estava escutando a música dos anos 2000 e pouco, e aí eu vejo, assim, a diferença de algumas coisas. Eu não sou velho, mas você vê É meio estranho você vê toda essa transformação em talvez pouco tempo. E é o que você falou, você olha e fala assim, caraca, era muito difícil antes e hoje não é. Então tem muita coisa que era muito difícil antes e tu fala assim, caraca, hoje não é. Hoje é até fácil, estalar o dedo. Hoje a gente tem outros tipos de problema. O projeto mais bonito e grandioso que não deu certo ou que a gente não caminhou foi o de transformar a Rádio Ibiza numa agência de marketing sensorial. E a gente chegou a mudar o nome, era Rádio Ibiza Mídia Alternativa, e aí virou Rádio Ibiza Marketing Sensorial, depois voltou para a identidade musical, que era a origem. A gente queria montar... Eu lembro que a gente chegou a ver um espaço aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, em São Cristóvão, que era um grande galpão, para a gente fazer dali um escritório que teria a possibilidade de criar os projetos físicos das lojas. Vou explicar. A gente faria tudo. Música, cheiro, as sensações do toque, o treinamento de visual merchandising, tudo num único ambiente onde saía tudo produzido pro ponto de venda.
E a gente criou isso com essa demanda, né, de... Acho que naquela época, a demanda de entregar toda a solução pronta para o cliente. Isso não foi para frente. E o mais interessante foi a gente perceber que a gente era bom em identidade musical. E a gente voltou para a nossa origem, abraçou o nosso produto e a gente se desacoplou de alguma forma dessa necessidade que todo mundo tem de inventar alguma coisa nova. Manteve o feijão com arroz A gente resolveu fazer o feijão com arroz. Qual foi o momento que você sentiu que realmente estava impactando as vidas das pessoas? Principalmente depois, eu acho que com o livro, com essas coisas. Quando que você viu isso? Ou na Rádio Ibiza, não sei. O livro teve um arco muito interessante, né? Quando eu lancei o primeiro livro, o Empreendendo Felicidade, a gente fez uma tiragem de 4.000 livros, o que era um absurdo. E eu lancei o livro num dia de São Pedro, 29 de junho, e eu lembro que quando chegou o final de agosto, metade de agosto, Dia dos Pais, não tinha mais livro na livraria. E aí eu tomei um choque, Cássio. Porque tinham ações promocionais que queriam fazer com os pais. Nem deu tempo, né? E eu falei, não tem livro. E eu não tinha me planejado com aquela editora que era pequenininha para rodar mais livro. Porque tu achou que tinha feito um super cheguei tiragem. Aí eu falei, caramba, as pessoas compraram, não foram só aquelas 380 vendas, que foi um absurdo, no shopping, que quando eu lancei o livro, no dia do lançamento, aquilo, né, catapultou. E aí aquilo foi um primeiro marco muito interessante. O segundo marco, aí foi validado pelo mercado, quando eu fui comunicado pela editora que o Líderes tinha sido finalista do Prêmio Jabuti. Aí eu falei, caramba, esse negócio tá sério, eu posso brincar eu posso parar de brincar e posso transformar agora numa coisa mais responsável. Foram 2 momentos muito marcantes. É claro que outros, né, vão aparecendo nesse Não, principalmente você dá palestra, acaba que o pessoal vai te acompanhando. Né? É muito legal. O que a gente recebe hoje nas mídias sociais, para falar bem delas, né, que elas são muito positivas, é isso, né? Quando a gente recebe feedback, eu li o seu livro, mudei minha vida, ou eu fui na sua palestra e fiquei completamente transformado na minha visão de mundo. Isso não tem preço. Mesmo, literalmente. Pegando isso daí, o que te move hoje e se é o mesmo que te movia quando você começou a Rádio Ibiza? Não é a mesma coisa. Não. O que me move hoje é na completude da vida, né? Claro. Que tem muitos caminhos, mas o que me move hoje é reviver dias como o que eu acabei de viver. Com a casa com 10 amigos dos meus filhos querendo estar ali e conversando comigo. É o que me move hoje, a paternidade, cara. Assim, poder me manter conectado com os meus filhos e ser amigo dos filhos dos meus filhos é o que me move hoje. Move no sentido de preocupação, de contemplação, de atenção. Isso é uma mola pra mim, assim, cara. Eu amo ser pai. Eu amo ser amigo dos meus filhos, da minha filha e do meu filho. Amo a minha casa cheia. Isso me move. O que me movia no passado, inconscientemente, era me provar. Acho que todo mundo vive isso, né? Sim, até você chegar num momento onde você fala assim, entreguei o que eu me comprometi. Eu não sei nem se é que eu me comprometi, mas... Não, com aquela imaginária, né? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso... Né? Isso era o que me movia. Hoje já não é mais isso, então muda, né? Mas essa relação com os filhos, ela abarca muita coisa, né? Vamos lá. Como é que eu consigo ter uma relação dessa que eu tenho hoje, por exemplo, temporal, de qualidade com os meus filhos? Se eu estiver bem financeiramente, se eu estiver bem emocionalmente, se eu estiver com a minha saúde mental equilibrada, senão nada disso acontece. E aí tudo que eu faço hoje é pensando nisso. É o meu maior termômetro, né? Eu estou bem, então eu tenho um podcast para gravar com você, eu tenho uma palestra para fazer amanhã, eu fiz uma no sábado, perdi um jogo do meu filho por conta dessa palestra, mas ganhei outras. Mas quando eu cheguei ali para estar com ele, eu estava presente, eu estava pleno, né? Quando eu estava com a minha filha, eu estava Então, esse é o meu maior balizador. Você teria algum ritual, hábito ou prática que você considera essencial para a sua criatividade ou equilíbrio? Tenho, cara. Acordar cedo. Não sei se é um ritual, se é uma prática ou se é um hábito, mas eu acordo muito cedo e eu adoro acordar antes do mundo. Acho que essa é uma dica. Antes do mundo, porque
ainda não tem distração, mesmo que você queira. Se você acorda todos os dias 5 da manhã, eu gosto de acordar, tá? Então, 5 da manhã. Eu acordo 5 da manhã. Mesmo que eu queira, o WhatsApp tá vazio. O Instagram não tem nada para ver. Nem o sol apareceu ainda. Então, o que eu posso fazer? Passar o meu café, pegar uma xícara e ler um bom livro. Me exercitar, dar minha corrida, né? Hoje, por exemplo, fui dar uma corrida na praia, que eu tenho esse é um prazer que eu tenho na vida, né? Então, eu acho que acordar cedo é uma bela dica. Então, eu vou fazer 2 perguntas, uma a ver com isso. Como você cuida da sua saúde mental e emocional em meio a tantas demandas? E a outra, a gente falou um pouquinho, e aí eu quero puxar, a gente tem um tempinho ainda. Você falou um pouco dessa... Quando a gente chegou, estava off, de você escolheu morar no Rio. E esse escolher morar no Rio, ele tem alguns penalidades e algumas coisas boas. E a gente sempre fala isso aqui de... A gente acaba tendo que ir, às vezes, para São Paulo ou fazer esse movimento, porque o dinheiro e o movimento maior está lá. Então, a minha saúde mental... Eu acredito muito que temperamento é destino, tá? Acho mesmo. Eu acho que é muito fácil você dizer o que os outros têm que fazer e a pessoa não acessa determinadas áreas, né? Eu sempre fui um cara equilibrado na vida, assim. Eu não lembro de um estresse porque eu estava performando demais no esporte, ou um estresse porque eu estava estudando demais, de menos, né? Porque eu estava trabalhando demais. Eu sempre tive uma visão dessa necessidade de equilibrar. Mas o que eu acho que faz diferença, ou fez diferença na minha vida, olhando sobretudo para o passado e para o futuro, é que eu nunca me deixei levar por vício nenhum, né, cara? Isso aqui não é um discurso do politicamente correto, não. Pelo contrário, mas eu nunca botei um pingo de álcool na boca, eu nunca botei um cigarro na boca, eu nunca usei nenhum tipo de droga. E eu acho que a saúde mental começa com cuidar da saúde física, porque se você não está predisposto a cuidar desse patrimônio que você recebeu, que é o que vai te levar pro resto, né? Cara, é difícil você sair do lugar. Então, eu acho que esse foi um ponto de atenção desde a infância, da juventude. Eu nunca quis fazer nada que me tirasse do sério, eu nunca quis. E é engraçado, porque eu trabalhei com música, com criatividade, Sim. O pessoal acha que você vai para um outro lugar. Nunca acessei isso. E uma coisa que eu acho que é fundamental é você estar bem com a sua espiritualidade. Não a espiritualidade transcendental, que você pode ter ou não. Porque tem gente que quer encontrar o transcendente e não encontra. Aí você vai falar o quê para a pessoa? Não adianta. Mas a transcendência, que é essa relação vertical que você tem com a espiritualidade ou com a religiosidade, se você tem uma religião, é aquela que te conecta com o teu Deus. É aquela que faz com que você esteja preocupado em cumprir o que as escrituras ou o que aquela determinada igreja, templo, religião fala para você cumprir. Essa você pode ter ou não ter. Não acho que influencia tanto, mas não o transcendente, mas o imanente é o que te faz ser uma pessoa melhor. O imanente, na minha opinião, não é a relação vertical que você tem, mas é o horizontal, é a que você tem com os outros. Como que a sua espiritualidade, o que você acredita ser bom, bem, justo, legal, ético, te conecta com o outro, né? Se eu acredito que eu preciso amar ao próximo, eu acredito nisso porque eu acho que quando eu amo o Cássio, isso é bom pro Cássio, ou porque o meu falou. Cristo pediu através das escrituras. Então, tem uma relação. Eu acho que você precisa estar bem com a imanência. Você precisa ter inteligência espiritual. Pouca gente fala disso, tá, Cássio? Inteligência espiritual é você saber como que você usa a sua religiosidade ou a sua espiritualidade para deixar o mundo à sua volta um lugar melhor. A quantidade de crentes que você tem, crentes que eu digo que creem, né? A quantidade de crentes que são horrorosos porque são crentes, porque são discriminatórios, porque são excludentes, é gigantesca, né? Então, esteja atento à sua imanência, à sua relação com o mundo e com o outro. E agora a relação Rio-São Paulo. Rio-São Paulo. Eu gosto muito de São Paulo, vou muito a São Paulo. Eu não entendi o sorriso, mas... Não, é porque tem que ir, é porque claro, não tem... É aquela história que Rio, a gente sempre... O Rio me inspira, cara. Não. O Rio, no mesmo papo que a gente começou lá, falando do pessoal das agências, a gente voltou no papo Rio-São Paulo. Por quê? Porque aqui a gente sempre teve muita gente de publicidade boa, só que o pessoal teve que fazer um movimento de ir para São Paulo. Por quê? Porque o mercado fez isso.
tem remanescente? Tem, galera? Claro. Você tem o Rony, você tem o Oscar Metsavá, você tem alguns nomes que ficaram no Rio, que meio que brigaram para ficar no Rio, vivem na ponte aérea, estão lá e tal. Só que é o que você falou, é uma cidade que acaba que quem mora aqui, eu já escutei alguns falarem, só sabe quem mora. Então, você tem a vontade de São Paulo porque o mercado precisa, mas quem mora aqui conhece aqui e tu fala, eu quero ficar aqui. O Rio, primeiro, eu adoro a beleza, né? O belo, para mim, cura muitas dores, muitas. Sempre gostei do belo. Esses dias eu estava até conversando com a minha esposa sobre isso, né? A gente está querendo tirar o belo do mundo, né? Que as nossas crianças não podem nem mais achar alguém bonito e alguém feio, porque todo mundo precisa ser bonito, né? E o belo se dá justamente no contraponto dele. Sim, porque e beleza cada um tem um olhar, né? Um olhar, né? Exatamente, Cássio. Eu sempre gostei do belo. E aí eu não preciso falar do Rio, né? Assim, não preciso falar do quanto ele é bonito. Então ele cura muitas coisas. Segundo, eu acho que o Rio é daquelas cidades onde você consegue trabalhar e se desconectar do trabalho. Poucos lugares são assim no mundo. O Rio tem uma certa boemia. E aí das coisas práticas, né? Nenhum outro lugar no mundo tem o Flamengo. Nenhum outro lugar no mundo tem a Portela. Nenhum outro lugar no mundo tem o Posto 6. Nenhum outro lugar no mundo tem o Cacique de Ramos. Nenhum outro lugar no mundo tem a velha guarda da Portela. É difícil, muito difícil para quem já viveu e quem vive perto dessas coisas sair daqui. Viver longe delas. É muito difícil, cara. É muito difícil. E eu adoro educar os meus filhos aqui. A gente tem muita coisa para fazer pelo Rio, mas eu acho que quase todas as grandes cidades do mundo passam por problemas similares ao nosso, né? Eu vejo pessoas estarrecidas com a violência. Eu estive agora em Portugal e me avisavam em todos os lugares, cuidado com os pickpockets, porque eles estão jogando senhoras no chão e roubando. Eu falo, pô, mas eu sou do Rio, cara. Será que isso não é muito pra gente? Será que eu preciso estar tão atento? Mas enfim. Vou pegar umas perguntas ping-pong aí para os finalmente nossos. Vamos lá. Um livro que mudou a sua vida? Pô, é uma pergunta, para mim, é uma pergunta... Dificílima. Nossa, dificílima. Eu vou... Não. Dá um exemplo de algum que ajudou na transformação, porque eu sei que quem lê muito não tem um livro, né? Tem vários. Tem muitos. Tem um livro que é muito transformador, que é de um pensador que veio das exatas e habitou a filosofia, Bertrand Russell, que escreveu há muito tempo atrás, há mais de um século, um livro que se chama A Conquista da Felicidade. É um livro muito bonito, que traz uma reflexão importantíssima, até sobre as coisas que geram infelicidade. Você imaginar que é um livro que foi escrito há 150 anos atrás, tem um poder gigantesco. Um livro contemporâneo, que eu acho que aí serve para todos, né? Não para quem está flertando com filosofia e tal, mas é o livro do Yuval Harari, Sapiens. Sapiens é um marco na literatura, sobretudo como historiador, da capacidade que ele tem de fazer um diagnóstico de como que nós chegamos até aqui como espécie humana, né? Como é que a gente capitaneou e andou por aqui. O mesmo Yuval Harari lançou um livro agora, Nexus, que fala sobre a história da informação, que também é um livro que, para ficar no mesmo autor, que traz muitas referências positivas. Agora, para terminar essa referência de livros aqui, um livro que eu gosto muito e que é um livro que eu discordo muito, mas eu releio ele de tempos em tempos, é um livro do Luiz Felipe Pondé que se chama... O Pondé tem uma acidez assim, na sua forma de pensar que é muito contundente. Assim, né? E nesse livro... Ele faz a gente pensar muito, assim, né? Que é o marketing existencial. Eu gosto muito desse livro do Pondé. É um livro transformador, assim. Um soco no estômago. Tá bom. Agora vamos para um som ou banda que te define hoje. Ou o momento que você está passando agora. Porque eu acho que é igual o livro, tem momentos... Jorge Aragão sempre. Ele é foda. Porque a gente precisa falar de amor e o cara que... É muito bonito. Tem um livro, eu sou um aficionado pelo Jorge Aragão, meu amigo, querido e ídolo. Se você é amigo do ídolo, um beijo, Aragão. Meus filhos escutam Jorge Aragão. E tem eu não sei nem se o Jorge lembra disso, mas ele tem um CD
que ele vai falar sobre Ponta de Dor, que é uma música linda, né? Eu acho que é antes de Ponta de Dor, que é Suas Lágrimas São Bastante para me dizer que, para mim, se houvesse perdão, para mim não poderia ser. E ele começa a música, acho que é Ponta de Dor, enfim. E ele começa, antes da música, começa o solo da música, ele fala assim: eu vou aqui falar de amor, por mais simples que seja. Engraçado, porque eu nunca esqueci desse recorte dele a gente falou de CD, né? No CD. Assim, vou falar de amor por mais simples. A gente precisa tanto falar de amor e ele é uma... Ele não para de falar de amor nas suas músicas. É uma coisa impressionante. Aragão marca todos os tempos da vida da gente. Agora, essa é mais difícil. Uma marca que você admira. Caramba, eu admiro tantas marcas, cara. Eu adoro o açaí do Bibi Sucos. Eu adoro o que a Farm faz em termos de comunicação. Não só no universo feminino, mas... em geral. É o que a Farm representa no mundo, assim. É uma brasilidade na sua essência. Eu não consumo... eu não preciso consumir uma marca para admirá-la. Eu acho a Coca-Cola uma marca fantástica e não bebo refrigerante, assim. Mas eu acho incrível esse movimento que eles fizeram. Então, eu acho que a gente tem tantas marcas legais, né, cara? Assim, eu adoro no campo aqui do vestiário, eu adoro a Reserva, eu adoro a Foxton, eu adoro a 100. Então, para falar de coisas que eu uso, eu adoro o relógio. Uma das poucas coisas que eu gosto, que tem valor agregado material, assim, né? É relógio, não gosto de carro. Não tenho nenhum apego nenhum. Eu gosto da Leve, de bicicleta elétrica. São marcas que acompanham a minha vida. E eu adoro o relógio, adoro. Então, assim, você quer me ferrar, você me bota numa loja de relógio. Eu tô na briga para trazer o Bernardo aqui. É legal pra então, caramba. Ele tá ali na fila pra gente fazer. Se bobear, eu vou te trazer, porque eu quero fazer uma mesa para falar de relógio. Vai ser um prazer. Tenho coleção. O que a gente gosta é complexo. Agora, uma viagem inesquecível. Tem outra marca, Flamengo, também, né? É uma marca... Até que tu demorou. Demorei. Eu achei que fosse a primeira que tu ia falar, mas... Copacabana também é uma marca legal como bairro, cara. Não, Copacabana já virou uma marca. É uma marca, fala aqui. Desculpa. Uma viagem inesquecível. Pro Líbano, sem dúvida. Fui 3 vezes, a primeira foi mágica e eu não consegui não voltar. Beber nas origens é um processo de autoconhecimento. E eu fui lá para isso. O Líbano é incrível. Mas teve alguma coisa que você buscou lá? Eu busquei entender... Especialmente. Eu busquei entender muito de como que os afetos eram tão bem definidos na minha família. Tão hiperbólicos. Porque a gente amava tanto, porque a gente se divertia tanto, porque a gente se beijava tanto. E aí eu escutei uma vez o cara falando, vai pro Líbano, porque você vai ver que é assim. Tua família é libanesa e é assim. E eu comprovei tudo isso. Fora que a questão da comida árabe lá é divina e o Líbano é lindo e parece o Rio. Então, o Líbano é maravilhoso. Foi uma viagem inesquecível. Para finalizar, liberdade para você é... Você falou um pouquinho antes, mas... Liberdade, para mim, é poder dar um mergulho na praia com os meus filhos. Isso, para mim, é o ápice da liberdade. Tá sem roupa, com o pé na areia, perto da minha casa, com os meus 2 filhos do meu lado e com a minha esposa, porque senão ela vai ficar chateada se eu não colocá-la na equação. Mas na praia. A praia, para mim, ela me conecta com a liberdade e com a insignificância que eu tenho no mundo. Toda vez que eu vou mergulhar... É engraçado isso, porque é um pensamento recorrente. Eu olho para aquela imensidão e eu falo, se me largarem no meio do oceano, eu não sou ninguém. Mas é o que todo mundo deveria pensar, Deveria pensar. Eu adoro isso. Até porque tu fala assim, tu não consegue nem olhar o outro lado. Mas para mim, é a liberdade. E pedindo assim, você deixar uma mensagem pro pessoal que está empreendendo, que está começando, que está bebendo nessa fonte que a gente falou um pouco aí. Empreendedorismo não é abrir um negócio. Isso é empresariar. Você pode ser um grande empresário sem ser um empreendedor. Você pode ser um grande empreendedor sem nunca ter aberto um negócio. Pensa o que você quer. Pode ser que você queira ser empresário e empreendedor, né? E para você empreender, você tem que obrigatoriamente transformar a sua vida no seu melhor projeto. Se você tem uma boa semente, como todo empreendedor, você não pode esperar o terreno estar fértil para germiná-la. Porque se a semente é boa, ela germina até no asfalto. Profundo.
agradecer mais uma vez o tempo. Foi um prazer, que papo gostoso, cara. Compartilhar um pouco da visão, da experiência. Tem os livros de presente para você. Isso Espero aí... que leia, que você fique ler. Não, eu não tenho lido. Não vou mentir que eu não tenho lido, mas eu vou ler. Tem 4, eu vou cobrar ele. Eu vou ler, a gente vai falar um pouco sobre eles. Quero provar... Como você falou do relógio, a gente vai fazer uma mesa aqui, eu vou te chamar. Vai ser um prazer. E, galera, gostaria de agradecer mais uma vez vocês. Acompanha a gente, nossos parceiros, Água, GWM, o pessoal do Parque Jacarepaguá e o Pedro por ter passado aqui no nosso podcast aqui de vidro no Rio de Janeiro. Obrigado, meu irmão. Foi um prazer, Cássio. Beijão, meu irmão. Valeu, pessoal. Acompanha a gente no Spotify, no Apple Music e YouTube. E continue com a gente. Tchau. Tchau, tchau.